Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho, estou aqui diante de Renato e Thiago. Muito bem-vindos, senhores. E aí? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Cenário novo. Meu irmão, sempre uma novidade. meu Pois Deus. é, o Thiago pegou o primeiro cenário, o Renato pegou o primeiro cenário, o Thiago pegou a transição entre o primeiro cenário e esse cenário, e agora os dois aqui para, enfim, um cenário novo. Esse ficou o melhor, com certeza. Tá bonito, né? Ficou maneiro bonito. demais. E falando em bonito, com licença, que eu preciso apresentar a parte mais linda dessa mesa, a mulher mais extraordinária, inteligente, maravilhosa, cheia de unção dessa galáxia morena alemã de minha esposa, incrível. Olá, gente, tudo bom? Obrigada, amor. Tu é maravilhoso. E você que está vendo a gente já sabe como é que funciona o esquema. Se você ainda não se inscreveu, eu não sei porquê. Sério, tem gente que assiste o canal aqui e não se inscreveu até hoje, você acredita? Ih, rapaz. E é de graça, não custa nada. Se você soubesse o quanto isso é importante pra gente, você se inscreveria 15 vezes. Mas só precisa se inscrever uma, né? Até porque só dá pra se inscrever uma. Mas se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa um like aqui e já manda isso aqui pra um monte de gente. Então curtir, comentar e compartilhar. Show. Beleza. Curte É aí, isso. comenta, compartilha, diz de onde você está assistindo a gente. A gente está numa série aqui, numa sequência muito bacana, a gente está com os pastores da Lume. Nós tivemos um episódio com o Pedro e o Ítalo. Estamos aqui hoje com o Renato e o Thiago. E vai ter um terceiro Que com... surpresa. Não, já posso falar. Já falou, Já né? posso, Também. porque era surpresa enquanto não tinha sido oficializado na Lume. Já foi Aham. oficializado pra galera toda, né, pô? Estevão e Sérgio, cara. Sérgio Damaso. Então, teremos aí no outro episódio com eles dois. Você fica ligado aqui. E eu preciso te falar uma coisa. Antes da gente dar início aqui à vera nesse papo, é o seguinte. É que você tá vendo sobre essa mesa aqui? Aqui, ó. Isso aqui, você tá vendo? É um bonsai. Cara, eu não encostei não, tá? Fica tranquilo, Alexandre, Luane. Eu não tô batendo não, tô de longe aqui, ó, disfarçando. É um bonsai da alquimia do bonsai. Talvez você nunca tinha pensado, rapaz, não é que eu preciso de um bonsai? Você tá pensando nisso agora. Ou talvez você já tenha pensado nisso algumas vezes. Então, a alquimia do bonsai vai resolver seu problema de bonsai. Eles super feras nessa parada, eles dão aula, tem oficinas. Inclusive, se você quiser aprender como cultivar um bonsai, eles te ensinam. Hoje eu perguntei ao Alexandre que árvore é essa, ele falou. Ele falou. Mas eu já esqueci ela também. Já não lembro mais. E você que precisa trocar seu carro, você vai procurar Level Car, porque Level Car é uma galera que tá há muitos anos no mercado, procedência, pós-venda, é pra confiar, pra você não comprar e ficar passando perrengue, vai trocar de carro, Level Car. E é isso. Não é isso? Você é bom nisso, hein? Ele é bom, cara. Não, mas é fácil. admirada também. Não é isso aqui, é uma galera que a gente conhece de verdade, né? Se tivesse que mentir, eu não ia saber fazer não. Não, com certeza. Mas é uma galera fera, pô, que a gente conhece os caras, conhece o trabalho da galera. Mesmo assim, tu manda muito bem. Nasceu pra isso. O cara é bom comunicador. Então, se você quiser anunciar no Lume Podcast, Isso aí. manda aqui. Um excelente comunicador, Theo Carvalho. Agora sim, que bom que vocês estão com a gente aqui, cara. Que bom. A gente decidiu fazer essa série aqui com os pastores da Lume, por quê? Porque sempre que a gente se reúne pra conversar, é muito bom, né? E a gente tava conversando com o Pedro e com o Ítalo, de uma vez que a gente tava conversando aqui, quando aqui ainda não funcionava o podcast, né? Porque a gente ficou trocando uma ideia um tempão aqui, e o Ítalo tava participando pelo celular, que tava lá trocando fralda, né? Faz sobre o celular. E a gente ficou até tarde conversando, né? Então, nossos papos são sempre muito bons, e pensei, cara, vamos trazer esse papo pra mesa, gravando, pra galera ter pelo menos uma palhinha de como nossas conversas são boas, cara, que... E eu sou privilegiada de estar aqui no meio. Vai ter Deus uma é galera bom que vai comigo, né? descobrir que eu sou pastor. É Com mesmo, cara? certeza, vai, com certeza. Como assim, cara? O pessoal não sabe. Não sabe não, seus vizinhos? A galera aí das antigas Das que antigas. acompanha aí, que a gente conhece os amigos. Mas é isso. Tamo aí. Não, as pessoas se assustam alguns quando digo que eu sou crente. Eu falo, com essa cara, você não é, não. A galera já chega na igreja e fala, não, aquele dali é o pastor? Cara, há pouco tempo teve um caso disso aqui, né? Eu posso falar de boa, porque ele mesmo já contou pra um monte de gente. A gente tava aqui cedo, a gente sempre tem um momento onde que a gente ora, nos domingos, antes de começar, né? De fato, ali a nossa reunião e tal. E aí a gente acabou essa oração, eu tô saindo ali, aí o Ert me chama, fala que já apresentar uma pessoa. Aí tava com... Não vou falar o nome dele. Não precisa. Depois ele que fale.
Mas, e tava com uma pessoa que tava passando aqui na frente, entrou pra conhecer a Lume. Falou, uma igreja aqui, que legal, e tal. Aí nisso, o Ert fala, vou aproveitar e vou te apresentar o pastor, ele tava chegando aqui. E aí me apresentou, esse aqui é o nosso pastor. Aí ele olhou pra mim, me tratou super bem, super educado. E foi embora. Depois, no domingo seguinte, ele veio. Mas ele veio me falar. Ele falou, olha, aquele dia, eu saí daqui falando, não vou naquela igreja não. Olha o pastor, que cara esquisito, mano. Todo esquisito. E aí ele falou, cara, isso nunca aconteceu comigo. Eu sonhei. Ele falou que não era de sonhar. Não é de sonhar. E ainda mais sonhos assim proféticos, essas paradas nunca aconteceu com ele. E aí nessa noite ele sonhou, ele me viu na frente dele. E aí Deus falou com ele o seguinte: eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Falou isso pra ele. E ele pensou, então eu vou lá. E aí ele veio. E aí quando a gente se falou, assim, foi depois que já tinha acabado o culto aqui. E aí ele me contou o sonho e falou, cara, e foi maravilhoso. Amei a palavra, Deus falou comigo. Aí Chorou? Ele chorou pra cá. E aí tá aí com a gente, ele, a esposa, a filha, a família tá aí com a gente. Maneiro. Maneiro, né, cara? Engraçado que lembra o que Deus fez com Pedro ali, né? Também apareceu numa visão falando, ó, que eu não considero mais impuro que eu já purifiquei, né? Verdade. Um contexto um pouquinho diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Deus continua fazendo a mesma coisa. A cara de impuro. A cara de impuro. Não, tem uma vez, você sabe, né, também não vou falar o nome, eu não vou expor as pessoas. Posso expor a situação, posso expor, né? Sem expor as pessoas. Uma vez em São Gonçalo. Lembro dessa história também. Lembra? E uma pessoa chegou e foi conhecer a Lume, porque quem estava funcionando em São Gonçalo. Foi com a mãe. A mãe entrou antes do culto começar, me viu lá na frente e falou... Essa história eu sei que você sabe? Sei. Vamos sair daqui agora, porque esse é um falso profeta. E esse é um falso... Olha a cara dele, falso profeta. Pô. E aí ele falou, pô, mas quando já tá aqui dentro, já começou, vai ficar chato a gente levantar. E eles ficaram, porque estavam sem graça de sair. Uhum. E aí, acabou o culto e ela falou, cara, ele é homem de Deus. E aí ele tá com a gente até hoje, né? Nunca mais foi embora. Muito maneiro, né? Doideira, né, cara? E a gente vê como é que às vezes... É que a gente pensa que não existe mais isso, né? Mas vê como é que às vezes a cabeça das pessoas é muito, muito fechada para algumas coisas. Talvez seja a forma como o evangelho é comunicado, será? No Brasil? O que vocês acham? Eu acho que a galera tem já tem um preconceito sobre algumas coisas, né? Então, quando vê alguém diferente, olha assim um conceito diferente e fala, não é isso aqui. Não pode ser. Eu acho que é um traço bem clássico da mentalidade religiosa, né? Uhum. Porque todo religioso, ele tende a isso, ele julga por fora, né? Ele olha a primeira capa e dali ele tira as próprias conclusões e não espera, não tem paciência para discernir, para entender, ver o que é. E, inclusive, esse texto de Atos dos Apóstolos, né, que Pedro tem a visão no terraço e desce os animais que eram antigamente impuros, né, perante a lei, e Deus fala, mata e come. Aí ele, não, de maneira nenhuma. Você vê que Pedro ali, é interessante, porque Pedro ali ele já tinha recebido o Espírito Santo. Pois é. O Espírito Santo já habitava em Pedro. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Lá do Pentecostes já tinha acontecido o Pentecostes, mas mesmo assim a mentalidade dele ainda estava travada. E isso acontece, porque hoje os crentes também têm o Espírito Santo habitando dentro deles, mas eles não param para ouvir o Espírito Santo. Eles continuam deixando a religião guiar eles, conduzir a vida deles, dar a opinião no lugar deles. Uhum. E isso é muito triste, né? Aí eles se bloqueiam de viver outras experiências muito mais intensas com o Espírito Santo. Essa minha foto aqui, eu tenho uma foto minha aqui, né? Não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Dá até pra tirar uma foto e mostrar ali. Mas enfim, eu gravei um vídeo muito legal falando pro TikTok. E o vídeo meio que deu uma viralizada, mas precisa ver, as pessoas deixaram de ouvir porque interpretaram a minha foto como uma foto... falando, tem um chifrudo ali atrás dela. Os braços dela pra cima, assim, ela fala, tem um chifre ali atrás. Tem um chifrudo ali atrás. É ela na foto com os braços pra cima. E aí eu fiquei, cara, uma mensagem tão legal, eu tava falando ali, né? Mas também, assim, não é que as pessoas
são poucas pessoas. A Isso, maioria foram da galera poucas, super recebeu a isso. mensagem, sim. comentou, são poucas pessoas. É a lente da pessoa, né? Isso, Mas a é lente isso da que é ruim, elas se pessoa. privam de viver coisas legais porque elas têm uma religiosidade, uma cegueira no olho, então elas não se aprofundam, fica, pô, mas olha ali o cara todo tatuado, olha aí a coisa estranha que tá ali atrás. Sim. Isso é ruim, né? Tem um cara que eu gosto muito de ouvir, ele diz que se Jesus vivesse entre nós hoje, a gente ia ficar apavorado pelos locais que Jesus ia querer frequentar, né? Que com certeza seria, assim, para muitos crentes seria escandaloso. E nada mais é do que foi quando ele esteve na Terra, né, cara? Os crentes da época, né? Quem entendia de Deus na época ficava escandalizado com Jesus, por onde Jesus andava, por onde ele caminhava, os lugares que ele frequentava, né? Com quem ele gostava de estar, compartilhar a mesa, né? E hoje não mudou nada. Não mudou nada. Só mudou a religião. A religião naquela época era judaica. A religião judaica. Hoje é a religião evangélica. Infelizmente, a gente não fala isso aqui para criticar, Aham. para acusar ninguém, condenar ninguém. A gente fala isso com dor no coração, mas também com esperança de que, por exemplo, nós aqui, a gente tem tido muitos testemunhos, muitas pessoas que têm conseguido renovar a mente, enxergar Jesus, enxergar a liberdade para qual Jesus nos libertou. Isso tem sido gratificante, mas hoje a gente ainda vê o reflexo do que Jesus viveu quando ele passou aqui na Terra, muito parecido. É. E a expectativa que a galera teve de Cristo, né? Imagina, ele é descendência de Davi. A galera não esperava um cara que ia vir dominar politicamente, que ia libertar Verdade. o povo, irmão. Esperavam na imaginação de todo mundo ia ser aquele libertador, aquele cara monstro, bonito, Libertado de pá, Roma. de Roma. É. Então, assim, esperavam um Jesus político, um Jesus, assim, com domínio para ser rei ali, Projeção pra se colocar. social. E veio Jesus, né? Aí entrou ele no jumentinho e todo mundo falou, não, cara, não é possível, isso aí Não é esse, não, Não é pô. esse, cara. Quando morreu, então, ferrou, pô. Nossa. Ah, nossa, imagina. Ferrou. E tanto que Pedro, né? Que era um pescador e que é chamado para ser um talmidim, né? De ser discipulado. O que na época ali, a questão de seguir a profissão do pai, né? Era um atestado de reprovação, né? Porque na época todo menino judeu passava pela educação, não só aprender ciências e tal, como também a lei e a religião era muito importante, né? E o desejo de todo menininho era um dia ser discipulado por um mestre, né? E aí só que quase ninguém conseguia, a maioria era reprovada e voltava para casa para aprender a profissão do pai, porque não tinha conseguido se destacar ao ponto de ser discipulado por um mestre. Então o fato de Pedro ser um pescador, já falava que em algum momento ele fracassou ali, não conseguiu se destacar e estava ali reprovado. O que eu tenho que fazer agora é seguir a profissão do meu pai, né? E aí passa o Cristo, um mestre, e o chama, fala, caramba, a chance da minha vida, pô. Né? O sonho de todo menino judeu, caramba, mesmo tendo sido reprovado, agora ele vem e me escolhe. Tá? Até por isso Jesus fala, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, porque dentro do processo ali, era o menino que escolhia um mestre, né? E o mestre diria não, né? Sim ou não para ele, mas ali foi Jesus que escolheu um reprovado, chamou, ele deixou de pescar, se tornou um discípulo de Jesus, aí Jesus morre. Aí ele fala, meu Deus, ferrou. Vou ter que fazer o quê? Voltar a pescar, voltar a assumir a minha como é que seria? Admitir o meu fracasso, pô. Fui reprovado e é isso mesmo, não teve jeito e achei que ele era o cara e não era e vou voltar a pescar, né? Louco isso, né? Maneiro, interessante. Legal, cara. E essa questão dos meninos judeus aí na época, Pedro passou por um problema também que já existia, que tinha um preconceito com os meninos que eram galileus, né? Uhum. Com certeza, eles tinham muita dificuldade e os meninos judeus, né, que nasciam na Judéia, na região da Judéia, é quase que eles tinham 100% de aprovação, né, pelos mestres, mas os meninos galileus não. Você vê que quase ninguém, e Jesus, a maioria dos discípulos de Jesus foram galileus. Pois é. É isso. Não, isso é lance de
a gente tá falando assim, isso tudo quebra de padrão, Ah, quebra de percepção, quebra do óbvio. Então a gente acaba vendo, cara, a gente acaba vendo isso acontecendo dentro do nosso meio, do nosso ciclo, né? Aquilo que não é óbvio acontecendo, acendendo, como falando, como assim, você olha e fala assim, cara, não é possível que é essa pessoa, entendeu? E a gente olha, na verdade, isso pra nós, cara, não é possível que eu fui chamado pra isso, cara. É, isso aí. Não é possível. Logo eu, eu também acho cara. isso de mim. Então eu olho pra história, olho pra trás e falo assim, cara, isso que Jesus aconteceu com os discípulos, cara, a gente olha pra gente, cara. É isso aí. Eu acho que é aí que tá a revelação e a graça, sabe? Tipo, não é pelo que eu construí, não é pelo que eu, tipo, nasci, não é pela minha descendência. Isso é um padrão do céu. O céu, ele tem esse padrão. Ele não escolhe quem se acha capacitado para tal coisa. Não adianta. Nunca Davi foi foi assim. assim também, né? A história toda. É. Se, por exemplo, o discípulo que Jesus escolheu para pregar para os gentios era judeuzão. Aham. É, Tá entendendo? é. Isso aí. Ou seja, cara, você não tem Que condição doideira. nenhuma. É o cara que perseguia, né? É. Mas vai ser você. Ou seja, Deus, cara, ele sempre foi assim. E isso que nos encanta, né? Isso que a gente aprende aqui na Lume, que a gente entende, que é o favor de Deus. É porque Deus não reparte a glória dele. Porque se Deus chamar alguém que se acha capacitado e as coisas acontecerem, Uhum. mesmo sendo Deus que está fazendo, o cara vai se achar no direito de dizer, não, Deus, deu certo porque a gente trabalhou junto. Deus não divide a glória dele com ninguém, cara, não adianta. Então sempre vai ser alguém que sabe que não podia, que sabe que não conseguia e vai dar certo. Que Que vem daquilo que quando eu sou fraca, que eu sou forte também. Isso. É. Né? Tudo a ver E com quebra isso. todo o método, né? Se fizer daquele jeito vai dar certo. Se reunir uma equipe assim vai dar certo. Pois é. E todo o senso de futuro que a gente possa ter, não, se a gente juntar a galera aqui, vamos fazer desse jeito, eu acho que assim a gente pode montar a igreja vai tomar esse rumo, vai... Acabou, não tem, a gente Pois não é. consegue ter o senso de futuro. Porque Jesus não disse como que a gente faria a igreja. Qual o jeito certo. Ele não falou. A coisa que ele falou foi, permaneçam aí, até que o Espírito Santo venha. Aí vocês serão cheios de poder. E aí vocês vão. Mas vão o quê? Pra Vai por onde? onde? Fazer o quê? Como é que vai ser? Ele não falou. Por quê? Ele já tinha falado em João 14, né? Vai vir um, vocês sabem quem é, porque hoje ele anda com vocês, mas aí então ele estará em vocês. E é ele quem vai ensinar a vocês todas as coisas, né? Sim. E aí, eu acho que o poder da igreja, eu acho não, cara, eu tenho certeza, o poder da igreja está exatamente na dependência total do Espírito Santo, Exatamente. né? Hotel, a gente, cara, com certeza faz isso até hoje. Isso que o Thiago falou, sobre a gente tá sempre, porque é boa vontade. A gente tá usando você, o cara super inteligente e tá cercado de gente inteligente, tá sempre tentando uma maneira de fazer as coisas da melhor forma. Mas não, isso não quer dizer que é você que tá tentando fazer. Você só tá, é boa vontade. Mas, cara, a gente literalmente precisa confiar só na unção do Espírito É isso aí. Santo. Isso aí. E esse é um desafio pra gente, porque, cara, você é um camarada que, pô, nasceu na igreja. Você entende de igreja. Tem uma galera aí, Pedro, entende de igreja. Você, eu, entende de igreja como assim? Já congrega há muito tempo, serviu há muito tempo, então a gente sabe alguns atalhos pra fazer a coisa acontecer, mas sabe assim, mas hoje Estratégia, né? estratégias, Aham. métodos, Aham. mas hoje é muito melhor a gente depender única e exclusivamente Isso aí. da unção do Espírito É Santo, isso aí, porque, pô. cara, às vezes não é do jeito que no tempo que a gente espera e quase nunca vai ser, mas, cara, quando acontece também é surpreendente. Né? Uhum. A gente tem tentado se organizar dessa forma, né? Porque até a parte do próprio rito aqui da igreja, começava com um café, daí daqui a pouco tinha o culto e tal, Uhum. e aí a gente tem tentado perceber aquilo que o Espírito Isso aí, Santo isso aí. quer, e não que aquilo vai ficar numa caixinha. Agora a Lume é dessa forma e acabou. Uhum. Então a gente tá Pô, nessa fase, eu acho tão legal isso. Porque eu acredito o seguinte, a inteligência só é capaz de tocar a nível intelectual. Sim. Não muda a vida de ninguém, não salva ninguém. Não. Simpatia, carisma, ajuda a pessoa, de repente, a te ouvir, traz pessoas pra perto, Por um tempo. mas não muda a vida de ninguém, não Uhum. transforma ninguém. A única coisa, não dá nem pra chamar de coisa, né? Uhum.
a única forma de mudar a vida de alguém definitivamente é através do poder do Espírito Santo. Não tem outra maneira, pô. Não tem estratégia, técnica, marketing, sei lá o que mais. Oratória. Tudo bem, são ferramentas. Pra atrair, né? Ok, mas nada substitui o poder do Espírito Santo. Não tem como, cara, não tem como. Só ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. E de repente o Espírito Santo vai trazer uma boa estratégia, a maneira certa de falar, né? Ok, mas a parada é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas a gente sabe quando é um direcionamento do Espírito Santo, né? A gente com certeza percebe, né? Fica bem nítido. Ou quando é algo que a gente está tentando fazer da nossa maneira. A gente percebe, é perceptível pra gente como as coisas acontecem. Então, assim, é muito, muito bom, muito, muito satisfatório, cara. E o que, a meu ver, é um grande consolo, cara. Porque se tudo o que é realmente poderoso, eficaz, é o Espírito Santo quem faz, então, quer dizer, qualquer um pode, pô. Sim. Qualquer um pode, né? Porque se não depende da minha oratória, não depende do meu nível de simpatia ou de inteligência, só preciso do Espírito Santo. Cara, então todo mundo pode, né? O evangelho não é para os superstars, o evangelho é para os humildes. Deus rejeita, né? Os orgulhosos e dá graça para os humildes, pô. E eu acho isso maravilhoso. Porque assim, não é o tempo que você tem de igreja. Não é o tempo que você conhece. Não é o tempo que você lê a Bíblia. Teve uma vez eu fui, inclusive aqui, tava conversando com a meninada. Eu lembro que na época eu vi uma vez por semana para conversar com os meninos que eram da comunidade, que estavam aqui num projeto. E comecei a falar da palavra, e comecei a falar sobre cura. Comecei a falar sobre cura com eles. Um ficou assim amarradão, depois chegou uma... Tio, o que foi? Pô, então, eu tava jogando bola e me machuquei, meu pé tá ruim e tal. Eu falei, então tá bom. Juntei os 3 assim, vocês acreditam tal? Eles, não acreditam, então repete comigo assim na oração. Põe a mão nele e repete. Aí comecei a orar, eles repetiram. Daqui a pouco ele, caramba, eu tava jogando bola, eu não conseguia fazer isso aqui e tal. Que maneiro. Aí chegava outro, pô, tio, eu falei, então ora por ele agora. Aí eles oraram e, pô, foi curado, legal, cara. E eles não tinham maneiro. noção de que era Jesus, eles não tinham noção Aí você foi botando um menino pra orar pelo outro e eles foram sendo curados. Que eles maneiro, só foram cara. reproduzindo, crendo que aquilo ali era real, cara. Falaram, uau, assim, não entendiam de nada, assim. E às vezes a gente acha que precisa entender de tudo, irmão. A gente precisa estar capacitado. É isso. E a gente precisa, se a gente chegar nesse estágio aqui, as coisas vão acontecer. E não é sobre isso, cara. Não. A gente vê pessoas chegando e tendo a revelação de Cristo, cara. E você vendo a vida dela sendo transformada, e a família dela sendo transformada, e pessoas sendo transformadas por ela. Você fala assim, uau, olha o que Deus está fazendo. E se você perguntar um versículo disso, daquilo, uma história daquilo, a pessoa ainda não sabe ainda. Sim. Mas tem aquela oração tão sincera, aquele negócio, aquela vontade, e as coisas vão acontecendo. E você vê que não é pelas nossas forças, não é pela nossa capacidade. Foi o que você falou. Ele usa a nossa capacidade. Paulo falava várias línguas. Paulo ele sentou em lugares assim, por isso que ele falou, cara, quando eu for falar para as pessoas mais simples eu vou falar, se for falar com político eu vou falar, entendeu? Independente do ambiente eu vou conseguir, assim, me adequar ali e falar, mas cara, não sou eu, é ele mesmo. E abro mão de tudo, considero tudo como esterco e me apego só ao poder do Espírito Santo, a Cristo e Cristo crucificado. É isso que fala, só vou pregar Cristo e Cristo crucificado, porque isso é que é o ponto, né? O ponto do evangelho, cara. Não precisa de nada além disso. O que não nos... como é que eu posso dizer? O que não... ser bem claro, tá? Porque às vezes a gente fica numa mesa conversando e às vezes são coisas muito óbvias pra gente, né? Mas de repente não é pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Sim. A gente não tá falando contra estudar a Bíblia, muito pelo contrário, contra ter vida de oração, muito pelo contrário, contra se aperfeiçoar, estudar, falar direito, nada disso. Mas a parada seja guiado pelo Espírito Santo e através do poder do Espírito Santo vai fazer coisa que a sua técnica não é capaz de fazer, a sua oratória não é capaz de fazer. Agora, sendo cheio do Espírito Santo, se aperfeiçoe, estude, vai para a Bíblia, vai para a vida de oração, né?
melhora aí sua dicção, faz o que você puder fazer, ok. Mas comece, a gente falou isso domingo, comece pelo Espírito, pô. Começa pelo Espírito. Verdade. E aí todo o resto é a partir disso. Se aperfeiçoa, vê para onde o Espírito Santo vai te guiando, qual o caminho que ele tem para você, né? E vai se aperfeiçoando, pô. É porque assim, a gente tem a mensagem mais poderosa do mundo. A gente carrega algo mais... Irmão, a gente carrega a presença dele. Então assim, se a gente se aperfeiçoar para poder entregar isso da melhor forma possível, Isso aí, Thiago. esquece, cara. Porque a gente se aperfeiçoa para questão de carreira. A gente se aperfeiçoa em questão de abrir empresa. A gente tem que sempre estar se atualizando, a gente sempre tem que estar estudando. Por que não para Cristo? Entendeu? Por que não melhorar para isso? Isso aí. Entendeu? Então a gente vai crescendo, vai alcançando mais pessoas. Vai crescendo, vai se desenvolvendo. Entendeu? Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais as pessoas a gente vai atingindo. E não é pela gente. Entendeu? Mas somos um canal dele, cara. E a gente vai levando ele. Isso é maravilhoso, cara. É isso. É maravilhoso. É isso aí. E perguntar uma coisa pra vocês. Eu perguntei isso pro Pedro e pro Ítalo, quando eles estiveram aqui, né? Como que foi pra vocês a chegada na Lume, assim? O que mudou pra vocês? Thiago é um problema sério falar sobre Lume com o Thiago, porque o Thiago era o cara que batia na porta de casa. Ele é Lume antes de ter Lume. Tem que começar, cara, a galera tá aí, tá vindo aí e tal. Pô, mas penso que é assim. Thiago foi com você lá em casa aquela vez. Isso, Thiago foi junto com lá. você. Verdade. Foi. Não existia Lume, não existia nada. Só conhecer a galera doida, né? Só que acontece, antes disso, assim, em tempo de igreja, cara, eu tava lembrando hoje, eu lembro que eu orava, a Deus jejuava, e eu lembro que eu tinha uma sensação e eu expressava essa sensação pros outros, que era uma sensação de que existia uma linha na minha frente e eu não conseguia ultrapassar. Caramba. Então, assim, independente do que eu fizesse, eu não conseguia ultrapassar. Então, assim... Mas isso assim, só pra entender, em algum aspecto específico? Ou... Antes de quando ia em outra igreja. Não, mas o limite. Tô falando limite em relação ao quê? Vou explicar. Tá. Então, assim, em um relacionamento, porque eu sempre tentava fazer muita coisa. Eu sempre tentava, assim, tava ali, então eu sempre tava me esforçando muito pra tentar, pô, calma aí, eu tenho que crescer espiritualmente. E eu ficava nessa sensação de que pelas minhas próprias mãos eu conseguia avançar, assim, de uma forma... Eu não tô falando da disciplina da fé, tá? E de algumas coisas, assim, espirituais. E chegou um momento que eu não conseguia avançar em nada. Isso me incomodava. Eu falei, cara, tem algo a mais, tem algo a mais, tem algo a mais. E, assim, essa situação de ser essa linha é porque era uma linha por performance. Porque eu achava que eu conseguia avançar por minhas próprias mãos. Porque tu jejuava mais, porque tu passava horas orando. Aí eu orava, fazia, tinha tudo que era possível ali fazer. Era liderar célula, era fazer isso, era aquilo e... Serviço para a igreja, no caso. Serviço para a igreja. Então, assim, sempre estava fazendo de tudo para poder avançar e crescer. E, cara, assim, e chegou um momento que eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Eu achava que... E eu percebia que o que eu fazia não me deixava avançar. E quando a gente fala de Lume, cara, muitas vezes a gente ouve falar assim, pô, mas é uma coisa mais leve, né? É uma frase que muita gente já falou, não, parece um ambiente mais leve. Mas é sobre o entendimento da graça. O entendimento de que não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou nele. Muito bom. Então, à medida de que isso foi se dissipando em mim, assim, esse lance de quanto mais eu faço, mais eu alcanço. E é uma gangorra, né? Porque quando você não faz, você não atinge, você tá no erro. Entendeu? Quando você erra, você fala, meu irmão, pô, não presto pra nada, cara. Então é por isso que eu não consigo crescer espiritualmente. Então, assim... E com as partidas, quando acerta, fica todo orgulhoso, né? Sou cara. Super espiritual. Agora acho que vai. Acho que agora vai. Tô fazendo direito, pô. Lógico que Deus vai me atender, pô. Tô fazendo direito. Peito, irmão. Pô, olhava de cima, irmão. Foi mais ou menos o que eu tava contando a história pra vocês ali da passageira. Cara, tava falando pra ele. Tá falando disso agora, eu lembrei. Eu peguei uma passageira e peguei eles numa igreja, né? Aí sentou um casal e outro casal. 2 casais dentro do carro. Aí eles vieram conversando. Nossa, a palavra do culto hoje foi maravilhosa. Esse pastor aí desceu a marreta. Isso que é bom, palavra boa para ajustar, que não sei o quê. Aí a outra amiga, que muito provavelmente ela era recente, né,
tava caminhando há pouco tempo com o esposo dela ali. Mas eu achei que, poxa, achei ele muito duro, que não sei o que. Aí a outra, não, tem que ser assim, porque as coisas de Deus é séria, que não sei o que, a igreja precisa de ajuste. Ou seja, ela estava cheia de justiça própria, porque ela gostava daquele tipo de palavra, porque na cabeça dela, ela está alcançando o padrão. Uhum. E a outra menina, o outro casal, toda moadinho no canto, caminhando agora, Sim, e devia estar chegando agora, cheio de problema para resolver. cheio de coisa pendente, sofrendo, e ela cheia de justiça própria, quando na verdade, perante os olhos de Deus, com certeza aquele casal que está lá cheio de problema, agoniado, tá muito mais, vou usar essa expressão que é errada, mas é para quem está assistindo a gente entender, tá muito mais apto a receber o favor de Deus do que aquela mulher que aquele outro casal que estavam cheio de justiça própria, se achando que estavam... Isso foi escrito, isso foi pregado, Jesus falou sobre isso, a parábola do publicano e do fariseu. Os dois foram juntos ao mesmo lugar para orar e um orou, olha, eu não podia nem estar aqui dentro do templo, porque eu sou publicano, não sou digno, mas eu tô aqui para te adorar, tô aqui para dizer que preciso de você. E o outro, não, eu não sou que nem esse aí não, Deus. Eu sou fariseu, eu cumpro as regras, eu jejuo, eu sigo o teu padrão de exigência, eu sou digno de estar aqui. E Jesus vai dizer, qual daqueles dois ali você acha que é o justificado? Pois é. O caso que você deu de Pedro no terraço lá de Simão, que chegam os animais, né? E aí chegam os servos lá de Cornélio para chamar ele até lá. Quando ele chega na casa de Cornélio, um gentio, e Pedro judeuzão, e fala... Centurião romano. É isso aí, o romano, é tipo romano, né? E aí Pedro fala, não era nem pra eu estar aqui, porque eu sou judeu, vocês não são. Mas já que eu tô aqui, vou falar. E aí começou a falar. Só falar. Não, e pior que ele repetiu o discurso de Atos 2, pô. Sim. Que ele pensou, pô, lá deu certo, pô. Uma galera foi cheia do Espírito Santo. Aí o pessoal no final perguntou lá em Atos 2, né? O que tem que fazer? Aí Pedro, como todo bom judeu, deu a regrinha, né? Tem que confessar o pecado, tem que se arrepender, tem que ser batizado, aí então você vai ser salvo, né? Pessoal, vou repetir aqui o padrãozinho, funcionou lá, o sermão bombou na internet, pô. Viralizou meu sermão, vou repetir o sermão aqui, vai funcionar, vai ser incrível. Pedro começou a falar no meio, a família inteira, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo imagina invade. A cara do Pedro, Pedro vai sido muito boa. Não, ficou bolado, falou, mas ainda nem cheguei no apelo, não levantaram a mão ainda, não arrependeu, não confessou pecado, não foi nada. Né? E o que aconteceu, pô? Eu acho que, assim, é só um achismo mesmo, mas eu acho que por isso Pedro ficou responsável por pregar o evangelho aos judeus. Que Paulo vai deixar isso bem claro, que ele foi chamado aos gentios e Pedro aos judeus. Isso aí. Porque já que Pedro gostava de regra, então você prega o evangelho para quem está adaptado com regra. Agora, posso falar uma coisa interessante sobre isso aí? Quando chega o capítulo 15, isso aí é Atos, né? Quando chega no capítulo 15... No concílio, quando o pau quebra ali, sim, que aí Pedro fala assim, vocês sabem muito bem que eu fui escolhido para pregar aos gentios. Pedro fala isso? Pedro fala isso. Só que no capítulo anterior, fala que Paulo estava aqui, ó, na paralela, pregando para os gentios, e já estava fazendo. Ele não falou, eu fui chamado, ele estava fazendo, pô. E Pedro que fala que eu fui chamado, não estava fazendo nada. Me deram um cargo aqui, isso aí, pô. Eu tenho esse poder, pô. Andei com Jesus aqui, ó, a patente, pô. Louco isso, Pedrão, né, era complicado, né? Muito bom, cara. Mas isso mostra que todos nós podemos, cara. Sim. Todos nós. Pode ser um Paulo, pode ser um Pedro, pode ser um João, pode ser um Judas. Todos nós podemos, cara. Todos nós podemos. O evangelho é para os humildes, pô. Fala, eu não tenho o necessário, não sei o suficiente, não paguei o preço. Não paguei o preço, nem tenho como pagar um preço desse. Se for de graça, eu tenho como receber, pô. Né? Se a gente conseguir chegar aí pelo menos 50% da igreja evangélica brasileira compreendendo isso, cara, acho que o Brasil inteiro muda. Com certeza. Porque a verdade é uma só. Crente tem muito, mas o mundo não tá mudando. Cara, desculpa falar, mas São Gonçalo. Sim.
que é a capital, perdão, é a cidade Com com mais mais igreja por igrejas. metro quadrado que por metro tem. Da América quadrado. Latina, dizem isso, Porque né? Da ele América Latina. é preso numa religiosidade. Sim, ele é porque as pessoas acham que o domingo tá lá, né? E cumprir as exigências daquele lugar o Uhum. suficiente para tá propagando o reino de Deus. Mas posso perguntar uma coisa? Uhum. Sendo sincero, mas vocês acham que o mundo vai melhorar? Já melhorou. Já melhorou muito. em Não, muitos olha aspectos. só, na questão, se a gente for falar aqui no ponto de vista escatológico, se é sobre isso que você quer tocar, não vai melhorar, não. Melhorar não vai melhorar, mas pode ser um pouco menos agressivo para as pessoas que estão fora da igreja, por causa das pessoas da igreja. Poderia ser. As coisas vão acontecer, mas órfãos poderiam estar sendo cuidados, sabe? É. Porque na verdade é a mas- verdadeira religião, né? Isso. Aham. Isso, pessoas poderiam estar sendo ajudadas, muitas igrejas que têm poder aquisitivo altíssimo poderiam estar ajudando muita gente, mas eles preferem só comer, só engordar. Sabe o que eu acho? Minha opinião, tá? E aí me corrija se eu estiver errado. Eu acredito o seguinte, que o mundo jaz no maligno, tá? Cristo veio e resolveu o problema do pecado. E aí o que Cristo fez foi abrir para nós uma reconciliação com o Pai. Fomos justificados nele, fomos salvos nele. E aí o ponto para mim está no seguinte, é o que Paulo fala para a igreja, para os Gálatas. Ele fala, cara, vocês enlouqueceram. Ele fala isso, vocês enlouqueceram, ficaram insanos, insensatos. O que está acontecendo? Enfeitiçaram vocês. Vocês começaram pela graça e agora vocês estão tentando continuar pela força do braço. Eu acho que o grande problema, e aí eu vou generalizar ao máximo mesmo, o grande problema é que a galera é unânime que nós somos salvos pela graça. Ok? É unânime, sem qualquer religião cristã. É unânime, somos salvos pela graça. Por isso as pessoas são salvas. Sim. Mas o problema é que depois as pessoas querem viver baseado no seu próprio intelecto, na sua própria força, na sua própria consciência, nas suas próprias habilidades, no seu próprio esforço. E aí foi o que Paulo falou para a igreja em Gálatas, né? Na Galácia. Foi exatamente isso. Vocês começaram pelo Espírito, foram salvos. Agora vocês querem continuar se aperfeiçoando pela força do braço, pela lei. Isso é loucura. Ele fala, isso é loucura, vocês estão loucos. Então, eu acho que a grande dificuldade é entender o que é ser salvo do que é reino de Deus, o que é salvação e o que é reino. Eu acho que o problema da igreja tá aí, entendeu? Porque Dois. Dois, tá? Mas, Dois. que aí no final, pra mim, tudo vai parar na cruz. Entendeu? Sem entender por que a gente foi salvo. Né? Salvo não é cufa. Enfim, tô livre do inferno, pô. Tô livre do inferno, graças a Deus. Agora eu já não sou mais como os outros. Né? Mas a salvação é o início da caminhada. Você diz o pacote que vem com a salvação. Porque a salvação reconcilia. É porque a salvação ela vem e traz um pacote de benefícios, vamos usar assim, para o pessoal entender. Sim. Só que acontece, as pessoas elas usam só esse benefício, que é o da salvação, e os outros utensílios que vêm, eles engavetam. Uhum. Talvez Entendeu? por nem conhecer, Por nem saber. Por nem saber. Mas aí que a gente volta lá no início do nosso papo aqui. Aí a religião entra Uhum. e diz, olha, não é para você usar isso aí não. Isso aí não vai dar certo não. Agora você tem que usar essas outras ferramentas aqui. Se Que aí puder, entra tudo aquilo que você falou. e se puder, fala quais utensílios são esses aos quais você está se referindo, pra galera poder Que vem com a entender. graça. Que vem com a graça, juntamente com a graça, você recebe uma herança. Ok? Você recebe Qual? uma herança. Uma boa herança? A maior herança que alguém pode deixar no mundo. Se empolga, Renato, vai. Ou, por exemplo, Steve Jobs. Prega, pregador, prega. Steve Jobs, todo mundo conhece Steve Jobs, milionário. Uma das últimas frases que ele disse, assim, isso me marcou bastante, foi que ele falou que ele tinha dinheiro, quando ele estava debilitado com a doença, ele tinha dinheiro para poder pagar para as pessoas fazerem as coisas por ele.
sabe, cuidar da família dele por ele, cuidar da empresa dele por ele, sabe como é que é? Cuidar das coisas pessoais dele por ele, só não tinha ninguém para poder carregar a doença dele por ele. É, Eu tinha foi dinheiro. isso aí. Não foi isso que ele Foi disse? exatamente isso. Aí eu te pergunto, ele não é possível, não tinha um crente para falar para ele que Jesus carregava para ele isso, carregou para ele, Isso aí. sabe? Então isso faz parte da herança. Na nossa herança a gente recebe paz com Deus, a gente recebe comunhão, assim como a gente está sentado na mesa conversando, a gente tem esse mesmo acesso com Deus, sabe? Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, dono de tudo. Essa herança me dá cura, me dá provisão, me dá prosperidade, me coloca num lugar de descanso. Libertação, né? Isso, me coloca num lugar de descanso. Que lugar de descanso é esse? É o local onde eu simplesmente respiro aliviado, porque sei que tudo o que eu almejava fazer, alguém já fez no meu lugar. Uhum. Muito bom. Todo o peso, toda a culpa, toda a condenação, toda aquela certeza de que não ia dar certo, ela deixa de existir e eu, caramba, me encontro num lugar de descanso porque sei que alguém fez isso por mim, de graça. Qual foi o motivo? Amor. Meu irmão, foi o amor, ele te amou. Como é que você vai explicar esse amor? Não dá para explicar, foi uma tal maneira que não tem medida. Paulo vai dizer isso aos Romanos, ele vai falar... uma das orações dele pela igreja, ele vai falar assim, eu gostaria muito que vocês conseguissem compreender a largura, a profundidade. Efésios 3. Mas ele vai dizer, ainda que isso seja impossível. É impossível. Uma maneira que ele estimula, mas mesmo assim tenta, cara. Mergulha o máximo que você puder. Mas é impossível chegar nas bordas. Esse é o lugar de descanso nosso. Qual é o nosso lugar de descanso? É um lugar de ficar parado agora, só desfrutar? Não, é o lugar agora da gente, em gratidão, fazer tudo o que a gente pode fazer por ele e através dele. Isso aí. Entendeu? Mas sabe o que acontece? Então flui. A expectativa que todo mundo tá e que é pregada em muitos lugares é que, na verdade, na segunda vinda de Jesus, isso tudo eles só vão desfrutar depois da segunda vida de Jesus. É isso aí. Eu acho que o maior problema é esse. As pessoas estão entendendo que, cara, as pessoas clamam, que Jesus volte logo para eu começar a viver essa vida. É bom. Ô, Thiago, Theo, presta atenção aqui, Moreno. Desculpa. Por que a religião sempre leva a maioria, 70% do que eles falam sempre vai para outra aliança? Controle. Não é controle, é porque o sistema religioso não tem interesse em que o Filho de Deus descubra a herança que ele tem. Onde se encontra essa herança? Na nova aliança. É a nova aliança que me dá acesso a isso. Ok? Mas por que ter essa liberdade? Por que o sistema religioso não quer te dar essa liberdade? Tiagão, tenta falar mais no microfone, por favor. Obrigado, cara. Porque ele quer me controlar. Quer me controlar. Exato, exatamente, cara. Mas eu digo, os filhos de Deus têm o Espírito Santo, aquilo que a gente falou aqui antes. Tendo o Espírito Santo, cara, só pega ali e olha e descobre a sua herança. O problema é que a gente só quer ficar... Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a galera então. Ao invés de meter malha no que estão fazendo de errado, vamos falar o que nós queremos de certo. Boa. Sabe por quê? Senão, de repente, a galera sai daqui, a gente acaba o podcast e o cara fala, caraca, realmente, o sistema religioso é terrível, mas eu ainda não entendi qual é o certo, entendeu? Você tinha feito a pergunta e o Thiago estava te respondendo. Qual foi a pergunta? Foi a pergunta da igreja. sim, como que mudou. Nossa, a gente foi embora, né? Verdade, E aí a pergunta tinha até aqui pra você. Cara, eu tinha muito medo de... Eu fiquei 3 anos e pouco sem... Desviado, Desviado. Ele ia falar. Fiquei 3 anos e pouco sem estar congregando em lugar nenhum, tal, com a minha família, e era um paradoxo. Tentou resgatar ele lá, né, cara? Mas... Eu tava igual o bom samaritano pelo caminho. Então, assim, eu tinha um paradoxo com eu conversava com a Gabriela, aí eu dizia, Gabriela, vamos pra uma igreja, cara, a gente tá precisando, e eu não quero que as crianças cresçam longe disso. Só que, ao mesmo tempo, eu dizia, mas a gente vai pra onde? Não é simples, não. É complicado. Eu falei, mas aí eles vão aprender o quê? Onde a gente vai? Porque é difícil. Então, Deus se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Aí apareceu
a gente começou a se reunir como igreja, né? Nasceu a Lume, e eu fiquei, cara, pra mim foi um lugar de paz, assim, pra eu estar com a minha família. E é o que eu quando eu venho pra cá os domingos e quando eu faço tudo que faço aqui na igreja, pra mim é um lugar de paz, de tranquilidade, saber que é um lugar que é espiritualmente saudável, né? Espiritualmente saudável. Acho que aqui eles não vão ouvir nada do que eu não falaria pra eles em casa, Ah, legal. entendeu? Então, Maneiro. é isso que me deixou tranquilo, me deu paz. Eu acho que um ponto interessante pra gente, assim, é até aquilo que eu comentei. A galera confunde salvação com reino, né? Não sabe o que é o quê. Eu acho legal a gente explicar, né? Porque talvez esse seja um grande diferencial nosso como igreja da Lume, né? Porque nós queremos que as pessoas sejam salvas, mas queremos que elas avancem, Elas sejam transformadas. de transformadas fato. e vivam a vida que Cristo tem pra gente, Uhum. né? E acho legal naquela oração em João 17, né? Quando Jesus ora pela gente, ele fala: peço não só por esses aqui, mas por todos aqueles que haverão de crer a partir deles, ou seja, tá orando pela gente lá, né? E pede a se entregar. E aí no versículo 3 ele fala: Pai, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a mim, a quem Tu enviaste, né? Então existe uma vida eterna proposta para nós, que é eterna porque não tem fim, mas não quer dizer que vai começar depois. Começa quando nós o conhecemos. Nós conhecemos Deus como, né, como único Deus verdadeiro, a Cristo, a quem enviou, e aí nós temos acesso a essa vida, que ela começa agora e é eterna, não para mais, mas já começa agora, né? Já somos seres eternos. E isso aí. Todo ser humano ele é eterno. Isso aí. Agora, vida eterna é uma outra coisa, só em Cristo. É isso aí. Mas ela já tá valendo já a partir de... E esse é o reino. Esse é o reino. Fazer a vontade dele na terra, assim como é no céu. Então o reino de Deus, como o Thiago bem falou, não é depois que eu morro, né? Pô, todo Cristo volte logo, ou sei lá, me tira daqui pra eu entrar no reino, pra eu ter vida eterna. Não, vida eterna começa agora, o reino é agora. É igual, eu acho muito boa a maneira como Jesus falava as coisas pra ninguém entender. Ele me falou isso, né? Aham. É pra quê? Ouvindo não... Escutando não ouçam. Ouvindo não entendam. Mas ele falava: ainda vem, mas já chegou. É agora, mas é depois, né? Porque vai ter um momento que você vai ser pleno, vai ser perfeito. Imagina, face a face, assim. Incrível. Mas começou algo incrível já e poderoso. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e por causa dessa vida no Espírito Santo, a gente já pode... Enfermidade vai. As portas do inferno não prevalecem contra nós. Temos uma vida, na cruz nós fomos salvos, fomos libertos, fomos curados. Nós não fomos só salvos, nós fomos libertos, fomos curados, fomos reconciliados com o Pai. O título de dívida que havia contra nós já foi rasgado. Ou seja, fomos justificados, fomos perdoados, fomos plenamente amados, reconciliados com Deus. Cara, isso é incrível. Isso muda a vida na Terra. Isso muda a vida agora. Você né? acaba sendo quem você foi chamado para ser. Foi criado para ser. É isso Aí tudo pô. começa a fazer sentido, né? Teus dons e talentos e todo o teu Isso. propósito. E aí não faz sentido, por exemplo, eu aceitar sobre a minha vida, eu aceitar sobre a minha família, eu aceitar sobre as pessoas que me cercam, maldições que até teriam poder contra nós se Cristo não tivesse vencido essas coisas na cruz. Sim. Né? Faria até sentido eu aceitar essas coisas se esse problema não tivesse sido resolvido na cruz. Agora, se Cristo resolveu, e se foi por minha causa, era o meu pecado que estava lá, cara, desculpa, qualquer enfermidade sobre o meu corpo é ilegal, porque já foi pago um preço muito alto para que eu fosse sarado. Cristo levou sobre si as minhas enfermidades, pelas pisaduras dele eu fui sarado, não posso aceitar esse tipo de coisa sobre a minha vida. Isso é independente de qualquer linha teológica que você creia. Isso aí eu tô falando só de cruz, né? Isso é para todo filho de Deus, todo cristão, todo homem, mulher, jovem, ancião, que entregou a vida, crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Isso aí. Tudo isso que o Theo falou agora, isso está disponibilizado para você. Talvez você não tenha acessado, mas porque você não tinha informação. Mas... Na verdade, o mundo te apresenta muitas informações, né? Você é isso, você é aquilo. E vem pessoas falando, influenciadores falando, não, você é feito para isso, não, você é feito para aquilo, você descubra o seu propósito. Descubra o seu propósito. E te colocam ideologias, e te colocam, às vezes, em cercadinhos que estão longe de ser aquilo que Deus te chamou para ser.
Aí você acaba sobrevivendo e buscando direções Pois que é. homens te dão. Eu acho que o maior engano é dizer para as pessoas que propósito está ligado ao que você tem ou ao que você faz. Eu tenho um propósito de alcançar isso, eu tenho um propósito de fazer aquilo, tem nada a ver com o que você faz, nem com o que você tem a ver com quem você é. Propósito é ser. Em Efésios 1 fala que antes que o mundo fosse formado, já havia um propósito, na eternidade, de que fôssemos filhos de Deus através de Jesus. Propósito tem a ver com o que eu faço, nem com o que eu tenho, tem a ver com quem eu sou. É ser filho. E todo o resto é a partir disso. Né? Jesus vai dizer que o que ele veio fazer foi mostrar o Pai. Ou seja, um dos maiores propósitos que Jesus teve ao vir na Terra era mostrar Deus de forma correta para as pessoas. Isso aí. Porque a imagem de Deus era deturpada. Uhum. Ok. Ele contou com a ajuda do Espírito Santo para isso. Uhum. Ok? E qual é a missão hoje dos filhos? Mostrar, continuar mostrando esse Pai com a ajuda do Espírito Santo. Isso aí. A partir de que ótica a gente vai? A partir de que a gente faz isso? A partir de Jesus. Jesus, ele veio, ele falou, ensina para as pessoas quem é Deus, como é Deus. Então, assim, o propósito nosso, da igreja, dos filhos de Deus, é mostrar o Pai. Isso aí. É revelar o Pai. Entendeu? E a melhor maneira de revelar o Pai hoje é através do seu Filho, Jesus. É o que Jesus começou falando, eu sou a luz do mundo, depois fala, vocês são a luz do mundo. Sim, sim. Assim, essa questão de você chamou, essa questão coaching, né? Ah, porque você foi criado para isso, você foi criado para isso. Nós somos uma família. Uhum. Nós somos chamados para viver em comunhão com o nosso Pai e mostrar isso para quem ainda não é da família. E dizer, olha, você pode também ser dessa família. A mesa tá posta, pô. Tá- O banquete tá servido. É uma coisa, assim, muito simples, mas a gente, né, não querendo fazer isso, mas já fazendo, mas criou um padrão de que cada um foi chamado por uma coisa, cada um tem que fazer uma coisa, ó, essa linha teológica vai caminhar por aqui, que Deus chamou para fazer isso, e vocês aqui isso. Não, não. Nós somos todos filhos, independente do seu tipo de teologia que você tem, da sua denominação, dos seus usos e costumes aí que você, na sua comunidade, tem. Irmão, revela o Pai através de Jesus. Eu Esse é o propósito. E além de estar dentro de uma denominação. E além de estar dentro de uma igreja. Cara, legal você entender quem você é, entender quem ele é, e você começa a revelar ele naquilo que você faz. Se você é um músico, você começa a música começa a fazer sentido, entendeu? E começa assim a atingir pessoas. Se você trabalha com arte, com pintura, com fotografia, aquilo que você faz acaba revelando ele, porque você é a assinatura dele, você é a criação sim. dele. O que você faz não é o que dá sentido, mas o que você faz ganha sentido quando Ganha você começa sentido. a revelar o Pai. Exatamente. Mas acho que também as pessoas, elas... Por exemplo, tem muita igreja não condenando isso, né? Mas eles se focam muito no poder do Espírito Santo e aí vivem aquilo aos domingos, mas não vivem a transformação, na verdade, que é o que Deus quer que a gente também viva. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu acredito na obra, eu acredito que a obra de Jesus é suficiente e tal, mas a minha vida não prospera. Eu acho que chega um ponto que a gente precisa se dispor ao Espírito Santo um tratamento. Senão, se a gente não for tratado nas coisas que a gente carrega na alma, que a gente nem sabe, a gente não consegue avançar. Então, eu preciso avançar no reino e para que isso avance na minha vida, eu prospere, e aconteçam as coisas que Deus idealizou para minha vida, tem coisas que eu preciso deixar para trás. Só que as pessoas não querem passar por esse processo, muitas delas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá? E você já se disponibilizou a passar pela metanoia através do Espírito Santo? Não é só a metanoia de nascer de novo, mas é aquela que Deus fala que eu tenho na minha alma, que eu carrego em mim, que eu preciso deixar para trás porque eu quero avançar. Sim. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus e eu não posso ser cada vez mais parecido com Jesus, se eu ficar carregando coisas que vieram do meu passado, traumas de infância. Então a gente não consegue avançar, as pessoas não conseguem avançar por conta disso. Verdade. E como é importante essa transformação. Só que onde é que a gente consegue essa transformação? Não é que a gente precisa fazer isso para ter Jesus, né? Não é. Jesus já fez tudo. Sim. Mas a gente precisa.
através de intimidade, através de ter momentos com ele, Isso aí. através de oração. E ali o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida. É o que tá falando, porque as pessoas param na salvação. Isso. Param na salvação. Isso aí. Mas tem um monte de coisa que eu posso acessar, que já estão disponíveis para mim, e que talvez eu não esteja acessando, porque eu ainda não amadureci em determinados pontos. E por que né? a igreja, não criticando, mas enfim, é uma palavra que a gente escuta muito pouco, né? É o lance da transformação, porque a pessoa acha que é só nascer de novo, agora tá tudo bem, Ou vai se. acabou. Ou vai aquele contínuo processo de santificação a partir do que eu me privo. Isso aí, né? Elas começam a andar em círculo. Aham. Né? Elas começam a andar em círculo, achando que só aquilo ali é o suficiente, é o que a vida cristã dela é aquilo ali. Só que, na verdade, por exemplo, qual é a melhor maneira de você viver uma metanoia? Né? Romanos 12. Qual é a melhor maneira? Relacionamento. A melhor maneira, assim, relacionamento. Hoje, a melhor maneira de você se relacionar com Deus, a minha opinião, tá, gente, pessoal aqui, é se expondo ao Evangelho. Não. Porque Acho que não tem outra forma, não tem? tem gente que vai dizer que é passando horas em oração, outros dias em jejum. Então, mas isso tudo é evangelho, Não, olha só, peraí. né? Sim, eu não tô dizendo para não orar, eu tô dizendo que a melhor forma para alguém desfrutar e descobrir qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a vida dela é se expondo ao Evangelho. Então, mas Logo, quando você se expõe ao Evangelho, o que você tá falando sobre o que você tá querendo dizer Leitura, o evangelho? leitura. Não, eu tô falando de se expor ao Evangelho, é ler o Evangelho, Tá. ler, por exemplo, principalmente, eu sempre digo isso, as cartas. Uhum. Porque Paulo escreve cartas para pessoas como nós, que viviam em determinadas regiões. Então, assim, lê as cartas. Posso discordar concordando? Inclusive, foi um Eu tô ponto... aqui me segurando. Não, foi um ponto muito bom na conversa com o Pedro e com o Ito, que nós comentamos isso. A gente falou o seguinte, muito bom, a gente não concorda em tudo, a gente concorda com o que é principal. O que é periférico, às vezes a gente discorda. Não, normal. Mas a gente tá andando na mesma direção. Mas parte e é daquele isso aí. lance, um é mestre, outro Isso, foi o que eu falei cada isso. um vai achar Porque aquele ponto mais relevante. E isso é ver com exatamente o que Deus chamou cada um. Então a gente tem pontos, às vezes tem visões diferentes sobre o mesmo Isso, aspecto. mas isso é muito E bom. um complementa o outro. Sim. Mas aí eu vou discordar concordando e vou concordar discordando, tá? Tá. Porque tem gente que não sabe ler, cara. Tem isso gente eu que não falo. consegue ler. Tem gente que não tem acesso à leitura. Não E consegue ainda- ouvir? Não, então, isso que eu tô falando. Às vezes não. Às vezes não. pessoas Você vai, escutam e não você vai na igreja da China, cara. Em lugares perseguidos. Não, mas eu tô falando de assim. E não, mas o que eu tô falando só que o evangelho é Jesus. Sim. E aí a Bíblia fala sobre ele, o Espírito Santo fala sobre ele, ok? Então, o ponto é, se eu tenho um déficit de atenção e realmente eu não consigo ler. Tô dando um exemplo, ok? Isso não me possibilita de ser cheio do Espírito Santo e conhecer quem é Jesus. Se eu começo a orar e aí em 3 minutos eu me distraio porque eu tenho um déficit de atenção, isso não me possibilita de ser cheio do Espírito Santo e saber quem é Jesus. O fato é, para mim, ok? Para mim o ponto é, Deus conhece o coração. E aí qualquer um, em Atos 17 fala, Deus nos criou para que mesmo tateando nós pudéssemos encontrá-lo. Nós fomos criados para ele. Nós fomos criados para nos relacionar com ele. Só para concluir o raciocínio, desculpa. Nós fomos chamados para nos relacionar com ele, fomos formados por ele para isso. Tudo que ele colocou na gente, nosso cérebro, nossos sentidos, tudo sendo santificado aponta para ele. O problema é que o homem perverteu os sentidos, né? Começou a se guiar pela alma, pelos desejos da carne e não mais pelo espírito. Mas o espírito faz com que tudo aponte para ele. E aí o lance é, independente de qual for a sua maior facilidade, independente, inclusive, qual seja a sua maior dificuldade, se no seu coração você quer saber quem ele é, você vai encontrá-lo. Não, Né? eu acredito muito nisso que você falou. Porém, assim, se alguém deixar uma herança para você, você vai saber o que você tem direito se você não lê o testamento? Entendi, mas não precisa ser leitura. Eu não tô falando contra ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Não, tá? cara, eu também não tô dizendo Mas você não que, fala assim, assim, o cara que não tem condição de ler a Bíblia não vai conhecer Jesus. não, cara. vai conhecer Jesus, vai conhecer. Pode conhecer pra caramba. Muito Por mais do exemplo, que muitos caras olha que só. leem a Bíblia sem revelação do Espírito. Ó, Tô polemizando, tá, Renato? Não, sim. Por exemplo- você. Quem tá vendo de casa pode achar quem tá brigando. Não tá. Não. A gente Ó, conversa. por né? exemplo, Por isso que a eu gente sou, tá fazendo esses podcasts é o maravilhosos. padrão. justamente pra Esse é o isso, padrão das ó, conversas. eu sou um cara que eu leio a Bíblia, gosto de ler a Bíblia,
já tinha lido a Bíblia diversas vezes, o Novo Testamento diversas vezes, e nunca tinha entendido da maneira que eu entendi. Também aconteceu Quem comigo. me fez entender aquilo que eu já tinha lido dezenas de vezes e enxergar de outra maneira? O Espírito Espírito Santo, Santo. que é a mesma pessoa que atua em alguém que não tem condição de ler. Uhum. Sabe qual é? Então, assim, mas assim, eu acho que se a pessoa entender que é importante e é importante, Uhum. o Espírito Santo vai ajudar quem tem déficit de atenção a ler. O Espírito Santo vai ajudar quem não sabe ler a ler, irmão. Não, mas assim, ó, no meu caso particular, não estou falando também, eu leio também a Bíblia, óbvio, mas, cara, o que mudou a minha vida muito, de fato, de todas as transformações que eu tenho passado, é a intimidade com o Espírito Santo, mesmo de oração. E você exerceu isso em oração. Isso, deixa eu só concluir. E aí, pra mim... Não, eu tô só querendo entender. Isso, em oração. Pra mim foi muito em oração. Desde a revelação, quando eu, antes de conhecer Theo, o dia que eu já dei esse testemunho aqui, não fazia sentido pra mim aquele versículo que fala que o reino de Deus é dos pobres de espírito. Aquilo ficava, como assim, pobres de espírito? Até que na pandemia, lá pelas tantas, eu tava muito mal, eu tava ficando maluca, porque era muita doideira na cabeça da gente, né? Enfim, todas as coisas acontecendo. E eu também já tava meio, assim, vendo umas coisas da doutrina que eu seguia, X lá. Muita gente brigando, e eu achava aquilo, cara, Jesus não tá aqui, muita arrogância, enfim. E aí até Muito isso ego. me deu parafuso. E aí eu cheguei pra Deus E e que falei... liam muito a Bíblia. Calma, Só pra deixa eu terminar. E aí eu cheguei pra Deus e eu falei assim, Deus, eu não sei de mais nada. Eu acredito em Jesus, Espírito Santo, você, acabou. Eu quero saber quem que tá certo, me fala. Sabe o que eu tava sendo ali naquele momento? Uma pobre de espírito. Sim. E a partir daquela manhã, toda a minha vida mudou. Tanto é que depois das coisas que Deus me falou ali, eu conheci Theo e fechou. Eu falei, caraca, já era o que Deus estava me falando no secreto. Aí se apaixonou, cara. Foi. E aí, Fechou o enfim. entendimento E, dela, tadinha. e para mim isso faz muito sentido a esse versículo do apóstolo Paulo, que ele fala, se exponha ao amor de Deus e tenta compreender, mesmo que seja impossível, toda a largura, profundidade e altura. Eu acho que o que muda, a gente brigando, polemizando aqui, mas é se expor ao amor de Deus. Cara, foi na isso que verdade, o que a mudou gente tá tudo. falando aqui... É uma mesma coisa. Eu acho que cada um viveu um processo de uma forma, É isso aí. mas todo mundo é muito converge bom. que, cara, O que não pode- independente daquilo que você lê, do texto que você lê, se não tiver a inspiração do Espírito Santo, É se isso não aí, tiver relacionamento é isso com o aí. Espírito Santo, É isso aí. se não for... comunhão existe do método. relacionamento. Não tem um isso, método. Não dá pra botar na caixa. Comigo o Exato. Espírito Santo atua de uma maneira, com você de outra. É Não isso aí. dá. Isso é muito Exatamente. legal. Então, aí qual é o ponto? O ponto é o Espírito Santo apontar Jesus. É essa a parada, entendeu? Para uns vai ser de uma forma, o outro vai ser de outro lance. Eu quero encontrá-lo. O Espírito Santo fala, uau, é para isso que eu tô aqui, pô. Cara, Né? isso é E muito aí incrível, foi, né? Porque cada um tem a sua particularidade. Uhum. Cada um tem sua forma de aprendizado, de relacionamento, e que incrível é que em todos ele consegue preencher e ser pleno. Isso cara. aí. Isso Não é se muito prenda numa louco. caixinha, igual a pessoa fala assim, eu não escuto Deus, porque todo mundo fala, nossa, Deus me falou aqui. Eu falo assim, gente, eu também não escuto muito Deus falando aqui, eu vejo, ele me fala porque eu sou visual, por isso que eu sou fotógrafa. Então eu vejo coisas que eu falo, caraca, Deus tá usando aquele passarinho para falar comigo. Uhum. Deus tá usando aquele cachorro, Deus tá usando aquela... Mas já muitas vezes é a sensibilidade, porque a gente tá sempre conectado de uma forma. Sim. Pois é. Né? E aí as pessoas querem engavetar tudo numa caixinha e falar, é assim que tu se converte. A gente volta agora em Atos 15 lá. É assim, faz... Cara, foi o Espírito E Santo. pessoas ouvem, pregadores falam, não, Deus falou comigo desse jeito. Aí pessoas estão Isso. novas falam, caraca, Deus fala daquele jeito. E busca entender Deus daquele jeito. E fica buscando, caraca, Deus vai falar comigo daquele jeito. E se frustra. E aí Deus fala de isso. outro e fala, não é Deus. Não é Deus. Igual o judeu esperando o mestre, o Messias. Não, mas ele é assim, ele é assim. Aí ele veio de outro jeito, os judeus não reconheceram, estão até hoje esperando por Messias, que já veio. Porque botaram, é assim que Deus faz. E aí Deus fez de outro jeito. Toda Eu acho vez que eu- a gente eu acho que eu coloca falei no- Deus assim, Mas eu te na entendi, caixinha. Renato, eu te entendi. Não, sim, tá? eu acho que eu falei no primeiro podcast, no outro Não podcast. fala que heresia, não, Renato. Não, sim, eu falei só do. Eu não sei se eu já falei isso numa pregação, então, mas eu tenho um filtro. Boa. O filtro para todo e qualquer tipo de. Pô, é Deus, tá falando comigo, Aham. sabe?
Quando eu ouço uma mensagem, quando eu leio um livro, quando eu escuto uma música, qualquer coisa, eu digo, realmente Deus está falando aqui comigo, tá? Porque, como a gente entendeu aqui que Deus fala de forma diferente, eu tô dizendo comigo, eu tenho um filtro. Boa. O que é o filtro que eu uso, que eu tenho pra mim, assim? É a nova aliança, é a obra consumada de Jesus Isso aí. e a graça. Como assim? Eu acredito que tudo já foi liberado por causa da obra consumada de Jesus, ok? Por causa da obra consumada de Jesus, nós fomos inseridos em uma nova aliança com superiores promessas. E isso tudo a aliança que eu vivo hoje com Deus, através de Jesus, da obra consumada de Jesus, isso só chegou a mim por causa da graça. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai falar que nós vivemos hoje a dispensação, ou seja, o período de tempo da graça. Jesus disse, lá quando ele pregou lá na sinagoga, ele leu o texto de Isaías, ele vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, porque ungiu ele a pregar o evangelho, a curar, a sarar, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável, algumas traduções, o ano do favor de Deus. Ou seja... E não falou ainda da vingança do nosso Deus. Não. Que é o Isaías tem. Isso aí. Ele não falou sobre isso. É chegado o tempo do favor. Então, assim, é o filtro que eu tenho pra falar, cara, Deus está falando comigo aqui através dessa mensagem, através, cara, desse livro, através desse vídeo, através dessa música. E, assim, eu tenho experimentado essa renovação. Essa renovação de mente e compreendido a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E isso também serve para o outro lado da moeda. Quando a gente consegue, através disso, entender que não está pelo caminho certo. Cara, eu preciso mudar essa rota aqui sobre isso, porque não está compatível com o Evangelho, não está compatível com a graça de Deus. A minha atitude, ou deixar de ter uma atitude, a forma como você lida com alguém, que você fala com alguém, que você se relaciona na sua vida social, no seu trabalho, com seus amigos, na igreja, em tudo, entendeu? Então, assim, é um balizador para mim hoje. É um balizador que eu tenho, que eu uso, que graças a Deus tem me ajudado muito a renovar a mente e tenho experimentado. Eu tive, na época que, acho que foi ano passado, Deus me ajudando a tirar as minhas casquinhas, né? E aí esse sonho que eu tive ilustrou muito. Eu sonhei que tinha um portão lindo, grandão, de ferro, e eu queria passar para o outro lado do portão, e do outro lado do portão o Theo tava. E aí, na hora que eu fui toda empolgada para passar, que eu fui abrir, uma mão não deixou eu passar, e não era uma mão legal. E eu senti aquela opressão na mão, e eu acordei, e eu fiquei, caraca, o que foi esse sonho, né? O que foi esse sonho? Que doideira, porque isso? Eu fui buscando em Deus. E primeiro culto aqui na Lume, quando eu sentada na escada do culto terminou, eu olho pro portão e falo, caraca, era aquele portão. O portão do meu sonho era o portão da Lume. Lá de fora, da entrada? Lá de fora o grandão. Então, o que Deus estava me falando? Que tinham coisas que eu não estava avançando no reino ainda e que eu precisava ser liberta. E só que ali, quando eu vi dentro do portão, entendeu? Isso que foi muito legal. E realmente, a partir desse ano, por questões que realmente eu me exponho, de verdade. Quando eu tô... Não que vocês não façam, meninas, nesse ponto, tô falando de mim, né? Eles não fazem. Sei nem o que é ainda. Tipo assim, Deus, cara, fala pra mim o que eu preciso resolver, coisas que eu nem sei que eu tenho em mim, eu quero ser liberta de coisas, de repente, de egocentrismo, de vaidade, enfim. E eu sempre falo isso. E eu reparei num avanço meu, sabe? Tanto em questões de timidez, foi uma questão que a gente tentou... Foi um processo que eu passei, né? Com aquele do Soso. E eu vejo eu caminhando e conseguindo romper por conta disso, de se expor mesmo, de orar se e falar colocar pra dependente, Deus, totalmente dependente. Deus, me fala o que eu preciso, porque eu quero avançar no reino. E aí foi muito louco, porque o sonho ilustrou totalmente isso, sabe? Falando sobre aquilo que eu sentia, né? Que era uma limitação, que era como se fosse uma faixa e eu não consigo ultrapassar. Isso, então exatamente. Aí hoje eu tinha o entendimento que tinha e hoje eu rompi isso. Sabe? Maneiro. Consegui acessar aquilo que eu não conseguia acessar. De que maneira? Em Gálatas 4, o Paulo fala, né? Que enquanto o filho não atinge a maturidade, ele vive como se fosse um servo, mesmo sendo dono e herdeiro de todas as coisas. Perfeito. Né?
Então, existe uma herança disponível e às vezes as pessoas deixam de desfrutar dessa herança por falta de maturidade, É. né? Porque todo o recurso do pai é para cumprir o propósito do pai. E aí, enquanto o filho não atinge a maturidade, não sabe para que servem as coisas que estão disponíveis, né? Ele deixa de desfrutar de coisas que estão disponíveis, uma verdade disponível, uma bênção disponível, né? Uma cura disponível, uma libertação disponível. E é por isso que o inimigo investe tanto. Ele não quer, ele quer que você viva uma vida vivendo esse ciclo. E não sair desse ciclo, porque a vida vai passando e tu não consegue se libertar, não consegue viver, e aí daqui a pouco acabou a tua vida e você não se libertou e não viveu. Então é muito diabólico mesmo, assim, é muito... O diabo, ele é o inimigo inimigo, né? Ele é o nosso adversário da igreja e ele sabe que ele já sabe da derrota dele. Ele é ciente disso, ok? O evangelho fala sobre isso. Os filhos de Deus não sabem que o diabo já é derrotado, mas o próprio diabo já sabe que ele é derrotado, ok? Então o que ele fez? Ele não tem poder para paralisar a igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo uma denominação, eu estou dizendo a família de Deus sobre a terra. Sim. Ele não tem esse poder. Né? Então, qual foi a estratégia que ele usou? Uma estratégia que ele usou foi de colocar um cercadinho. Ok? Vou colocar eles num cercadinho aqui, porque aqui dentro eu não impeço o avanço, mas eu consigo controlar a velocidade deles. E um dos métodos a forma que ele usou para criar esse cercadinho, uma das ferramentas deles é o sistema religioso. O sistema religioso, ele te bloqueia. Por quê? Porque na religião ensina para você o seguinte: você tem parte no seu autodesenvolvimento. É aquilo que o Theo falou. Você foi salvo pela graça, mas agora o seu aprimoramento depende de você. Ok? Então, você não é mais só sobre Jesus, é sobre o quanto você serve na igreja, o quanto você vai ser zeloso nas práticas espirituais, né? A questão do tempo de oração, porque orar é da nossa natureza, ok? Ler a palavra, ter contato com a palavra é da nossa natureza, entendeu? Agora, qual é Inclusive, o estímulo que eu tenho para fazer isso? Eu faço isso porque sei que é da minha natureza, faz parte de mim, faz parte do pacote da salvação, ou eu faço para poder tentar chegar diante de Deus e dizer, eu mereço. Ou para fugir da maldição, caso eu não faça. Ou por medo. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a se comportar assim, aí Deus não consegue compactuar com isso. Porque a gente já disse aqui, ele não tem como dizer, então você vai avançar na sua vida e depois chegar lá na frente, eu vou te ajudar, vou favorecer você, vou derramar graça sobre a sua vida, vou te ajudar em coisas que você não tinha capacidade nenhuma e você, por causa de um tempinho de oração, você vai chegar para mim e vai dizer que você tem mérito nisso. Isso que é muito triste. Então, com certeza, o nosso inimigo, ele criou essa estratégia. Sim. Assim como ele fez com Eva lá, foi uma estratégia. A estratégia dele foi falar a mesma coisa que Deus já tinha falado, só que de forma diferente. Ela entendeu tudo errado. Deu o que deu. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Não deu certo, graças a Deus. Você comer da fruta, você vai se tornar como ele. Pô, o homem já tinha sido formado à sua imagem. Já era. Ele sempre promete a gente coisa que a gente... Igual a tentação do deserto, né? Ele sempre quer prometer pra gente coisa que a gente já tem. Já tem. Se você prostrado me adorar, tudo isso aqui será teu. Pô, pra Jesus, já era tudo dele, pô, né? E é fogo, porque o inferno tenta distrair a gente. Eu acho que esse é o lance, né? Isso. Ele fica tentando distrair a gente exatamente para que a gente não lembre de quem a gente é. Lembra o povo de Israel no Egito? Eles estão começando a lembrar de quem eles são. Dobre a carga para que eles parem de pensar em quem eles são. Porque se eles descobrirem quem eles são, isso vai ser perigoso demais. Vai ser perigoso demais. Então, o inferno fica tentando nos distrair para que a gente não pense em quem a gente de fato é. Né? Porque quando a gente descobre quem a gente é, meu irmão, aí ninguém segura a gente. Aí tem aquela frase do Bill Johnson que eu amo, né? Quando você entender plenamente quem Deus te chamou pra ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. É isso, pô. Aí você não perde mais tempo. Não perde mais tempo. Ansiedade, todas essas coisas são coisas realmente que o inimigo... A nossa mente, ele trabalha na nossa mente para que a gente fique aprisionado ali com coisas que pra gente não avançar e não descobrir quem a gente nasceu pra ser. Que é uma muito porta de poderoso. acesso que ele ainda tem
na vida do cristão, né? É a mente. Uhum. Porque a mente passa por um processo de renovação. E essa é a batalha Sim, pela mente. A batalha na mente. E foi muito louco, porque eu nunca tive problema de ansiedade. A minha vida, já aconteceu aqui. Minha vida era muito Zeca Pagodinho. Deixa a minha vida me levar, minha vida leva eu. E a partir do momento que eu conheci Theo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Só que no começo eu não sabia o que era. O coração bateu forte. E aí eu apaixonou. comecei a ter muita aceleração no coração. E aí eu fui em médico, tava tudo certinho. E dia aí eu seguinte, fiquei. isso Você aconteceu. deve lembrar disso, né, Thiago? Vocês conviveram bastante. E aí eu comecei a ver que era ansiedade com o passar do tempo. E foi piorando cada vez mais. Porque realmente o inimigo não queria que ele viu eu conhecendo o Theo, sei lá se como é que acontece que ele já sabe das coisas, deve prever, enfim. Ou seja, o ataque não foi no seu corpo físico, foi na sua minha mente que refletiu no seu físico. Isso E aí. aí eu não estava conseguindo avançar, e mesmo sabendo de todas as coisas, da nova aliança, da obra e tal, e descobrindo tudo isso. Só que não durou muito tempo, né? Graças a Deus, acho que 2, 3 anos depois, e aí eu fui curada na igreja. Ele tentou me atacar novamente, aí voltou, e aí na própria mente Deus me deu uma estratégia para resistir. Aí tem aquele versículo que fala, resistir que ele fugirá. E aí foi muito louco, porque eu resisti na mente, e aí nunca mais voltou. Na mente. Fui curada O resistir me faz lembrar a questão, até do que o Theo pregou aí no último domingo, sobre... Isso não foi no último domingo, foi no domingo anterior, sobre a posição. Uhum. Foi no outro. Porque o diabo, ele quer tirar a gente da nossa posição. Isso aí, pô. Qual a posição que a gente está? De filho amado de Deus. Uhum. Então, ele quer tirar a gente dessa posição. Será que você é amado mesmo? Será que você é tão amado assim? Será que você não tem que pensar um pouquinho no futuro, que vai que não dá certo? Sabe? Então, assim, é por isso que Paulo vai dizer, na verdade, Pedro vai dizer pra gente resistir. Uhum. Porque é só se manter no lugar que nós fomos colocados pela graça de Deus. Pelo favor de Deus, por causa de Jesus. Então você se permanece ali, meu irmão. E ele vai fugir, porque ele vai falar, esse compreendeu. Isso aí. Esse filho amadureceu. Isso aí não tem Eu jeito. acho que igreja é importante pra isso. É isso. Entendeu? Por isso que você não consegue caminhar sozinho. Por isso que é muito mais complicado caminhar sozinho. Inclusive, Renato, eu estava ainda passando por esse processo e a gente foi usar o forno lá de casa para fazer a lasanha maravilhosa do seu Renato, lembra? Saudade daquela lasanha, Renato. Daquela lasanha e daquele forno também. Forno maravilhoso. Meu Deus. E aí Forno ele me bom. deu uma palavra, por isso que é muito bom esse lanche de comunhão, ele me deu uma palavra falando sobre fé muito legal. E aquilo fez também várias coisas que a gente escuta, né? Mas às vezes um ponto, assim, que a Isso pessoa aí. fala que eu... Como assim, cara? E aí foram a comunhão é muito importante por isso. O apóstolo Paulo vai dizer lá, ele vai dizer para os Efésios, não. Ele vai dizer para os Filipenses, capítulo 3, que ele estava repetindo as mesmas coisas. Ele estava dizendo as mesmas coisas para eles, porque isso era segurança para eles. Porque às vezes você ouve e passa batido. Aí você ouve aquilo de novo, você fala, pô, de novo, mas de repente você ouviu de uma maneira que ali o Espírito Santo, pum, A Lume só prega uma mensagem, pô. é uma mensagem. Todo domingo. É uma mensagem só, cara. É Jesus. Não tem outra uma mensagem pra mensagem. pregar. Vai Ó, pregar e o aqui quê, cara? aqui na Lume, pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista. Todo mundo só prega a mesma coisa. Só Jesus. É só Jesus, pô. Não, e o desafio é não tornar isso comum. Aham. O legal é que cada um prega de um jeito, Isso aí. isso aí. entendeu? Numa pegada totalmente diferente, entendeu? Uhum. A mensagem é uma só, mas o maior desafio é não deixar isso se tornar comum na vida. Porque vai passando, isso aí já ouvi. Vocês lembram do que eu falei, acho que foi no podcast esse, que eu falei sobre Jesus para alguns lugares ser um elemento e não um fundamento? Quando nós gravamos com o Pedro aqui, com o Ítalo, falando a mesma parada. Que às vezes mas toda igreja fala de Jesus, mas às vezes Jesus é só uma parte do que está sendo feito. Exato, Né? exato. É só uma parte. Ele é só um elemento da Litúrgico. da composição da teológico. fé. Sim. Só que Jesus ele não é uma peça do quebra-cabeça. Jesus é pedra angular, ele é o fundamento. Não tem como você montar. É difícil falar de qualquer assunto se não passar por ele. Tem que isso falar aí. sobre Jesus. Essa é a real. Não tem sentido os filhos se reunirem para a gente ouvir de outra coisa. Se o pai, ele deu o filho dele para chegar até nós, aí agora a gente vai se reunir para estar com esse pai. Estar com esse pai, eu tô querendo dizer assim, para passar um tempo ali em família, reunidos, né?
e o assunto ser outro, a não ser aquilo de mais precioso que ele entregou. Isso aí. Não tem sentido. Eu lembro uma vez, eu tava lá na cozinha de casa, e aí Sérgio Ponce, a gente tava lá em casa conversando, e aí ele falou, é o seguinte, cara, eu tenho um lance pra mim, eu tenho um critério pra mim que é o seguinte, a cruz tá aqui, ó. Tudo que me falam, tudo que eu leio, eu passo aqui, ó, pelo filtro da cruz. E aí, vamos lá. Ah, porque aí, não sei o que, essa vai ser maldição. Passa pela cruz. Passou. Ficou na... Ah, então já não faz mais sentido. Então descarta. Descarta. É isso aí. Ah, porque pecado, não sei o que, passou pela cruz. Ah, não passa? Então fica. Então a questão a cruz tem que ser o filtro. Passa tudo pela cruz. O que passar tem a ver com a nossa realidade. O que ficar ali, cara, deixa pra trás. Não O filtro que eu Jesus falo, é suficiente. o filtro isso que eu aí. falei, Nova Aliança, É obra isso aí. consumada e graça, meu irmão, Exatamente os isso. 3 passam pela cruz. É isso aí, pô. Então, eu posso aproveitar pra minha vida. É isso. Eu acho então, que pode, Renato. Então, Ponce. Então, Tá aprovado. esse método seu é maneiro. É bom, pô. Não, como é que a gente lê uma palavra que fala que nós moramos nas regiões celestiais? Estamos assentados em lugares Cara, celestiais. Por favor, juntamente gente. com ele. A Bíblia não Juntamente. é uma hipocrisia. Foi o que eu sempre pensei, como é que eu tô vivendo essas coisas, cara? E eu creio na Bíblia, eu creio na obra de Jesus. Eu não admitia. Pra mim, assim, era uma coisa absurda. Acho que, sabe, isso que é legal, a gente ter isso em mente. Não leia a palavra como uma coisa que é pros outros, ou fulano ali precisa escutar isso aqui. Cara, leia pra você, viva Aí. isso de forma... E honre o que Jesus fez, né? E pratica, coloca em prática. Isso. Porque se só ouvir, né, saber a vontade de Deus, não muda ninguém. O que muda é fazer a Fé. vontade de Deus, não é Fazer. saber. É, É fazer. Isso aí, isso fé. É executar, pô. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Porque se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira, você sabe, né? Ele já tava... Não que eu não goste. Renato, você tava Não, doido pra não, falar não, alguma não. coisa dele. Não que eu não goste. Inclusive, o que eu falei até no último... Quem tá nessa série, quem tá acompanhando a gente aqui não tá ligado? Tá numa série com os pastores da Lume. Começamos com o Pedro e o Ítalo. Hoje estamos aqui com o Renato e o Thiago. No próximo estaremos com Sérgio Damásio e Estevão. E aí... Mas o que eu falei com o Ítalo e Pedro foi: a gente pode desligar a câmera e continuar, entendeu? Porque eu não sei se... Tava antes da câmera, né? Tava antes da câmera, a gente continua, pô. A gente não Já trabalha deu uma nenhum hora, pra já gente. deu uma hora. Ah, não sei, mas deve por aí, pô. É que é rápido. É rápido, cara. Já tinha no... É bom, né? Mas aí, deixa eu perguntar então uma coisa pra vocês. Sei que a gente tem muita coisa pra falar. É bom que a gente faz... Inclusive, se você tá gostando desse tipo de papo, comenta aqui se quer mais conteúdos assim, mais episódios assim, conversando profundamente. sobre Interage os aí com a assuntos. gente, galera. Inclusive discordando. Cara, discordar é muito bom, cara. Não. Assim. É muito bom, cara. É muito É bom. legal ver como o Espírito Santo age em cada um, cara. Isso né? aí, Porque aí a gente tranca numa bolhazinha, né? E acha que o evangelho é do meu jeito aqui que eu enxergo e acabou, pô. E aí não me permito ser moldado pelo outro, né, cara? Isso. E aí, então... Mas aí o ponto que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Começando com o Thiago. A parada é... Imagina o que você disser agora. Todo mundo vai ouvir, Thiago. Todo mundo do passado, do presente e futuro, em todas as épocas, eras e lugares dessa galáxia. Mas só pode dizer uma única coisa. Uma única coisa. O que você tem pra dizer? Você já passou por isso aqui antes no podcast, você já sabe como fazer. Ele falou isso pra mim, eu parei quase mais umas 40 minutos falando. Uma coisa que pode falar e você fala uma pregação, né? Fiquei muito Aí tempo. resumir rapidinho. Depois Manda eu fui mensagem de domingo. Depois eu fui ver no podcast e falei, gente, que loucura é essa? Por que ele me cortou antes? Eu só tenho uma coisa pra dizer. No princípio, meu Deus, É sério. a Terra era sem forma e vazia. Começa lá em Gênesis. Não, eu tô muito impactado. Na verdade, assim, o que a gente conversou convergiu muito no ser guiado pelo Espírito Santo. Uhum. Então, assim, nós ouvimos muitas coisas, nós ouvimos muitas teorias, existe muita informação passando, mas se concentre em ouvir o Espírito Santo. Muito bom. Se concentre em ouvir o Espírito Santo. Tente tirar toda a distração para que teu coração, para que você ouça ele. Eu tenho certeza que ele tem a resposta para tudo aquilo que você precisa, porque ele aponta para Cristo. E em Cristo nós temos todas as respostas, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Muito bom. Muito bom. Renatão. 2 minutos. Não, o que eu tenho pra dizer é isso aí que o Thiago falou, ouve aí, tá?
Gente, o que eu tenho para dizer, e se todo mundo pudesse ouvir, eu diria que Jesus é suficiente, né? Tá parecendo que é um jargão, tá meio que na moda falar sobre isso aí em alguns lugares, mas de fato Jesus é a plenitude. Tudo que você, todas as respostas que você nunca encontrou em lugar nenhum, fazendo tudo que você já fez para tentar encontrar e não conseguiu até hoje. Olha para Jesus, confia em Jesus e Ele é suficiente para mudar, restaurar e renovar a sua vida. Amém. 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 Gostou? Muito Tá bom. feliz? Ah, muito. Obrigado, senhores. É muito por- legal esse lance, né? Tá sendo muito bom para sentar com eles. E, gente, eu sou muito honrada, sério. Quer dizer, eu sou muito abençoada, porque Tá em esses todos os momentos papos, aqui, né? caraca, Tá em todos demais. os papos, E né? eu gosto de ficar em silêncio, assim, principalmente com gente que entende muito, e eu fico assim, gente, como Deus é bom, olha onde é que Ele tem me colocado. Seja guiado pelo Espírito Santo, porque a gente nunca sabe onde é que Deus vai levar a gente, cara. Aí, gente que entende muito. Nessa mesa que a única que publicou um livro agora é ela, pô. Pois é, cara. Cadê o livro? Cadê? Não tem aí, primo? Vai chegar, vai tá, chegar. Tá pra Quando? chegar. É a semana. Já- Jabá, Dá jabá. pra chegar. É a semana. Quando? Edição limitada, né? Cara, Sou alimentada. é verdade. E o livro é essa base, é ser guiado pelo Espírito Santo em todos os processos da vida. E foi assim que eu me libertei. Renato sabe, né? Renato falava, pô, vamos comer uma comida. Cara, adoro essa coisa. O tempo todo eu falava. Caraca, é verdade. E a gente tava na mesa conversando e ela, pô, Ai, eu tem que amo ver sushi. comida japonesa. Eu adoro comida japonesa. Falei, pô, que legal, ela gosta de comida japonesa. Pô, mas tem um nordestino, baiãozinho de dois. Adoro baião de dois. Falei, gente, tá alguma coisa errada. Ah, mas também tem comidinha mineira, o tutuzinho com a couve. Adoro comida mineira. Eu falei, ai, gente, o que tá É acontecendo? legal o Theo que ele pode levar em qualquer um desses, Qualquer né? um Fica restaurante. fácil, Deixa né? eu Verdade, feliz, verdade. Pronto, pô. E muito maneiro, eu sei que já. Só pra aproveitar, já que Encerramos, falamos, né? não, já que falamos do livro, deixa eu falar do livro, Fala do porque livro. é muito maneiro o seguinte, eu li, né? Vocês lerão ainda, o livro vai chegar. Cara, o evangelho purinho, porque o fato é, aquilo que ele tá falando desde o início, cara. Minha inteligência, minha habilidade, meu esforço não vai me conduzir até onde eu preciso chegar, pô. Não vai. E aí a gente fica lutando contra pecado, fica lutando contra a compulsão, fica lutando contra a condenação, né? Com a força do braço, tentando resolver sozinho, não resolve. E aí o Espírito Santo vem e muda a mente, né? E aí maneiro que ela pegou esse ponto, que é o evangelho, né? Agora o Espírito Santo muda a nossa mente de forma que a gente possa viver a vida que nos foi proposta, né? A carreira que nos foi proposta e viver essa vida que tá disponível pra gente. E ela pegou esse ponto da compulsão alimentar, cara. Que muita gente fica brigando com o problema de compulsão É o alimentar, que aconteceu comigo. tentando resolver na força do braço. Não, agora eu vou resistir, não, agora eu vou fazer essa dieta, não vou comer, e segura durante um tempo. Mas se a mente não foi transformada, cara, vai ficar O só cara com a faz força do braço. bariátrica e volta a engordar porque, na verdade, a cirurgia tem que ser na mente. E só quem pode fazer isso é o Espírito Não, Santo. E legal que as pessoas acham assim, e colocam o Espírito Santo em temas que as pessoas talvez nunca tinham ouvido. É, isso. Entendeu? Isso. No cotidiano, no seu dia a dia, em coisas assim que pra uns é um desafio que ele fala, Deus não tá nisso. Sim. A Gabriela fala muito isso pra mim. Ela fala, cara, o Espírito Santo, ele não quer só agir em questões espirituais, ele quer agir às vezes ela vai, conta, pô, você acredita que eu fui ali agora levar as crianças pra escola, aconteceu isso. Na sua vida cotidiana, na sua vida inteira, isso. cara. Nós somos seres Não, espirituais sim, o tempo Mas todo, olha, né, cara? olha a Isso aí. doideira que é. As pessoas já... Teve pouquíssimas pessoas, assim, eu faço muito conteúdo no TikTok, uma só falou, que absurdo, agora estética tem a ver com o Espírito Santo, mas o que as pessoas não entendem é que é uma questão cotidiana, sim, mas olha a doideira, tá? Que o inimigo não quer que a gente Já tem até avance. hater. Tem vários, tem Não, vários. poucos, cara, tanta não. gente me agradecendo, sério, tá muito Muito legal, maneiro, muito muito legal maneiro. mesmo. Mas o que as pessoas não entendem é que eu vivi um ciclo demoníaco, de fato, porque o meu problema
que eu tinha, que eu nunca cheguei na obesidade, mas sempre com sobrepeso, mas abalava muito a minha autoestima. E aí me freava, eu não tinha coragem de vir aqui, eu tirar uma foto, eu estar na frente de pessoas falando, porque aquilo me desencorajava, me desestimulava, porque a minha fraqueza era exposta, todo mundo via. Já tava mexendo com toda a sua vida no geral, sua Isso, vida e aí- espiritual, emocional, Isso. social. Ministerial. Tudo ministerial. porque eu deixava de fazer as coisas por conta disso. Entendi. Óbvio, E ainda de tem outro baixa ponto, autoestima. que é o lance da compulsão por si só. Isso. De ser escravo de uma situação da qual Porque você não consegue. Não, olha, se é libertar, doido pô. porque são muitos pontos que as pessoas É. não param para pensar. Mas comigo ainda era questão de autoestima. E as pessoas que têm obesidade e não conseguem, às vezes, nem se locomover por questões físicas, né, do corpo Uhum. delas, limitado, questão de respiração, enfim. Como é que elas vão pregar o evangelho? Como é que elas vão ir de pregar? Olha como isso é doido, cara. E é demoníaco. O inimigo não quer que a pessoa saia desse ciclo da obesidade ou do sobrepeso por N questões, porque ele não quer que a gente avance. E nós somos corpo, Alma alma e e espírito. espírito. Isso. Isso aí. Então a gente não tem como. Foi o que você falou. Às vezes você não consegue se mover e cumprir um propósito daquilo o qual ele chamou, exatamente porque você cuidou Ela mal tá- ou do seu corpo Isso. ou da sua alma. Isso entendeu? aí. Ela tá escrava da comida, ela fica escrava porque ela só acha que ela tem felicidade quando ela tá na compulsão, e ela vira escrava porque ela não consegue se mover, sabe, reinar, entendeu? Então é muito E aí, complicado. esse livro vai chegar. A semana tá na mão. Show. Tiragem limitada, você vai comprar, fica ligado, porque a semana a gente vai divulgar Então, sobre como você vai fazer para comprar isso correndo. O livro fala especificamente sobre compulsão alimentar, mas é sobre qualquer problema. Que a pessoa Pode queira aplicar em qualquer tipo de compulsão. de Escravidão. Isso é só um ponto. de esse é um É. ponto, mas é tudo para a mesma coisa, É entendeu? o princípio mesmo, porque É é o ser princípio liberto mesmo. através do Espírito Santo, mudar a mente através do Espírito Santo. Gente, aguarda aí que vai ter um podcast pra falar só do livro. Vamos fazer. Não tem dúvida. Se você quer saber mais sobre isso, pergunta. Às vezes a galera não quer saber, né? Aham. É bom que você então comenta aqui se você quer saber mais sobre o nome do livro é Dieta com o Espírito Santo, o poder de Deus para uma vida leve, livre e sem culpa. É isso aí, cara. Show. Maneiro, né? Maneiro. Então, senhores, obrigado. Valeu. Senhora, obrigado. Muito obrigada. Se foi bênção pra você, tem que ser bênção através de você, já sabe como é que funciona. Então manda isso aqui pra muitas pessoas que você acredita que possam ser abençoadas através desse conteúdo, que se interessam por esse tipo de conteúdo. Manda pra galera, comenta aqui quem mais você quer ver sentado nessa mesa. E é isso. Até a próxima, valeu, Deus é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.